Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos retomar então agora o estudo da unidade 2, no capítulo 4, as cidades e seus problemas. Essa aqui é uma aula bônus que eu preparei para vocês, onde eu quero propor a vocês, alunos do quinto ano, aqui de Porto Ferreira e de outras cidades, refletir um pouco sobre os problemas da minha cidade. Aqui nós estamos na cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Então eu quero propor aos alunos fazer uma reflexão sobre os problemas aqui de Porto Ferreira. E você que é de outra cidade, faça o mesmo exercício pensando na sua cidade. Então vamos para o nosso exercício de reflexão? Vamos lá. Bom, vou ler aqui para vocês algumas coisas que eu escrevi. Em História, no estudo de História do quinto ano, nós estamos no capítulo 4 da unidade 2. E no capítulo 4 da unidade 2 de História, nós estamos estudando sobre a cidadania no passado e no presente. Olha só, se você ainda não viu esse vídeo, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo do capítulo 4 de História. Eu quero aproveitar essa ideia do capítulo 4 e juntar ela com a ideia do capítulo 4 de Geografia. Em Geografia, no capítulo 4, nós estamos estudando aqui as cidades e seus problemas. Então nós vamos falar um pouco sobre cidadania, sobre democracia, sobre direito de voto e sobre problemas da cidade. Tudo bem? Olha só. Os problemas da cidade de Porto Ferreira. Estamos em ano eleitoral. Nesse ano surgem os candidatos prometendo resolver os problemas das cidades. Então eu quero propor uma reflexão. Pegue o plano de governo do prefeito da sua cidade. Todo prefeito, quando se candidata a prefeito, ele apresenta um plano de governo. Nesse plano, ele coloca todos os problemas da cidade que ele pretende resolver. Então, a sugestão que eu estou trazendo para vocês é pegar o plano de governo do prefeito da sua cidade, que foi apresentado há 3 anos e meio, 4 anos atrás. Olha só, esse plano já deveria prever a resolução dos problemas da cidade. É nesse plano que o prefeito, o candidato a prefeito, candidato a governador ou a presidente, prevê a resolução. O que ele vai fazer para resolver os problemas da cidade. E ele foi escrito há mais de 3 anos atrás. Às vezes 4 anos, 3 anos e meio. Ele foi escrito para orientar o nosso voto para prefeito, no caso. Olha só, no Brasil é muito comum candidatos a prefeito prometerem resolver os problemas da cidade e depois de eleitos, pouco fazerem nesse sentido. Então é muito comum uma pessoa que quer ser prefeita de uma cidade prometer resolver esses problemas, ficar lá 4 anos e não fazer nada. E olha só, geralmente, nessa época, prefeitos de cidades ficam com medo. Medo do que, gente? De não se reeleger, pois não cumpriram o que prometeram há 4 anos atrás. Então, nesse momento, os prefeitos de muitas cidades estão com muito medo. Medo de perder a vaguinha que eles têm ali, o salário gordo que eles ganham todo mês. Por quê? Prometeram muitas coisas e nem sempre cumpriram. Alguns cumpriram e, enfim, essa é a reflexão que eu quero propor a vocês. Então a proposta é a seguinte, nós não vamos olhar o que o candidato está prometendo. Nós não queremos saber o que ele está prometendo. Nós vamos olhar o que ele já prometeu há 4 anos atrás e o que ele cumpriu. Vamos olhar isso, o que ele prometeu e o que ele cumpriu. E para orientar nossa reflexão, nós vamos seguir o roteiro proposto no livro, na página 76. Então vamos lá então? Vamos para o nosso exercício de reflexão. Eu fiz aqui um quadro para vocês, mostrando rapidamente problemas de infraestrutura urbana que normalmente
ocorrem em cidades. Nós vamos refletir um por um, rapidamente, e depois nós vamos pensar. Olhando para o plano de governo do prefeito, que foi apresentado há 3 anos atrás, ele realizou essas coisas ou ele só prometeu? Então, vamos adiante com o nosso estudo. Vamos ver o primeiro item aqui, ó. Rede viária. O que é a rede viária? Asfalto, ponte, rampa de cadeirante, semáforo, calçadas, ciclovia, sinalização de trânsito. O candidato a prefeito da sua cidade, há 4 anos atrás, há 3 anos e meio atrás, quando era candidato, prometeu fazer isso? E hoje, você consegue olhar para a sua cidade e verificar se ele cumpriu o que ele prometeu? Ele resolveu os problemas da cidade? Vamos para mais um item. Rede de tratamento de água. Qual é a porcentagem de água tratada em sua cidade? Aqui em Porto Ferreira, tinha um grave problema com o tratamento de água. Os moradores pagavam a taxa de tratamento para uma quantidade de tratamento, mas era ofertado outra quantidade. Isso gerou processos, etc. 4 anos, 3 anos e meio se passaram e aí? O que aconteceu? Foi resolvido esse problema ou não foi resolvido? É um problema da cidade de Porto Ferreira e de outras cidades do Brasil. Vamos lá. Coleta e tratamento de esgoto. Tem algum bairro na sua cidade sem a coleta e tratamento de esgoto? Aqui em Porto Ferreira tem. Aí, no texto nós estudamos isso lá no vídeo 1, na primeira parte do vídeo, quando nós observamos aquela imagem da favela, do esgoto correndo na frente das casas. E você conhece, aí na sua cidade, se tem algum bairro que não tem coleta de esgoto, não tem tratamento de esgoto? Aqui em Porto Ferreira tem. E eu quero perguntar para o prefeito o que ele fez para resolver esse problema. Resolveu o problema? Prometeu que resolveria? Resolveu ou não resolveu? Como que está essa situação? Quantos % do esgoto é tratado na sua cidade? Aqui em Porto Ferreira é uma pergunta que eu quero fazer ao prefeito. Energia elétrica. Existem bairros sem energia elétrica na sua cidade? O que foi feito para resolver o problema da energia elétrica? Bom, sem energia elétrica nada pode funcionar, né? Então eu não construiria, por exemplo, um bairro num local que não tem energia elétrica. E se eu construir, eu teria que fazer então a instalação da energia elétrica. Então é um problema também de infraestrutura de uma cidade. Vamos lá, mais um problema. Iluminação pública. O que foi feito para melhorar a iluminação pública da sua cidade? Foi feito alguma coisa? Trocaram as lâmpadas, fizeram reparos de lâmpadas queimadas, iluminaram melhor as avenidas, com isso aumentando a segurança? Na sua cidade, você conhece algum bairro, alguma rua, alguma avenida que tem problema de iluminação? O prefeito da sua cidade se preocupou em tentar resolver esse problema? Ele prometeu que resolveria esse problema? E aí, o que ele fez nesses últimos 3 anos e meio para resolver o problema da iluminação pública da sua cidade? Eu pretendo fazer essa pergunta aqui para o prefeito de Porto Ferreira. Gás canalizado. Olha só, alguma reflexão aqui rapidinha. Para algumas fábricas se instalar, elas precisam de energia. Essa energia das fábricas, das indústrias, geralmente vem do gás canalizado, né? Indústrias precisam dessa energia para trabalhar. E aí? Na sua cidade tem gás canalizado? Aqui em Porto Ferreira eu sei que tem. Não sei se tem em todos os bairros, mas eu sei que o gás ele passa aqui por Porto Ferreira sim. Coleta e tratamento de lixo. Olha, isso aqui é muito importante, pessoal. É muito comum planos de governo falar sobre a construção de ecoponto. Ecoponto é aquele local onde você pega um pouquinho de entulho que está na sua casa e vai até esse local e descarta. Uma lâmpada queimada, restos de poda de árvore, um sofá velho, enfim. Ecoponto é uma obra de infraestrutura. Na sua cidade tem ecoponto? Aqui em Porto Ferreira, alguém sabe se tem ecoponto? Olha só, aterro sanitário. Para onde vocês acham que vai o lixo que é produzido na cidade? Na sua cidade, na minha cidade. Ele vai para um aterro sanitário. Vamos dizer assim de uma maneira mais simplificada. É um buraco que eles cavam no chão
passam ali uma massa de concreto, um plástico, para não penetrar a sujeira no chão, joga o lixo, depois enterra. É claro que quando isso é feito da maneira incorreta, a cidade leva uma multa, leva uma penalização. O aterro sanitário, ele tem um padrão, ele tem uma norma, ele é preciso construir ele de uma maneira correta. E aí, na sua cidade, foi construído um aterro sanitário? Qual que é a nota do seu aterro? Aqui de Porto Ferreira, qual que é a nota do aterro sanitário? Os aterros sanitários, eles recebem uma nota. 1, 2, 3, 4, 5. O grau de infraestrutura urbana que uma cidade tem é obtida, né, com um dos critérios é o aterro sanitário. Catadores de reciclado. Existe uma cooperativa na sua cidade? Existe uma cooperativa em Porto Ferreira? Quais foram as medidas que foram implantadas nos últimos 3 anos para favorecer a construção de cooperativas e de catadores de reciclados? Problemas de infraestrutura urbana. Vamos para mais um problema. Limpeza pública. Varredores de rua, limpeza de terreno baldio, limpeza de terreno com mato. Isso acontece na sua cidade? Isso o administrador da sua cidade fiscaliza aquela pessoa que deixa o mato crescer? É comum você ver pessoas jogando lixo em terreno baldio e esse lixo fica lá juntando insetos, mosquitos e outros animais peçonhentos? Aqui em Porto Ferreira eu quero fazer essa pergunta. Como que é a limpeza pública? Tem varredor de rua? As ruas estão limpas? Os terrenos baldios estão limpos? Isso foi prometido no plano de governo? O que vocês acham? Vamos pesquisar tudo isso, pessoal. Rede de telecomunicação. Aqui eu quero pegar alguns vendedores de ilusão, que é o que eu chamo. É muito comum, na época de eleição, um candidato a prefeito falar que vai colocar internet gratuita na cidade. É comum, é normal, é uma promessa bonita, as pessoas ficam felizes com esse tipo de promessa. E aí, o prefeito da sua cidade prometeu isso? E aqui em Porto Ferreira, será que foi prometido isso também? Vamos descobrir. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre o que foi prometido e o que foi entregue. Vamos lá, moradia. Foi criado o programa de moradia popular e regularização fundiária? Olha só, é muito comum um candidato a prefeito, um candidato a governador ou a presidente falar que vai construir 5.000 casas, 10.000 casas, 3.000 casas, 50.000 casas. E chega na hora, constrói quantas? Será que constrói? Constrói 100? Constrói 200? Se prometeu 1.000, entregou as 1.000? Se prometeu 5.000, entregou as 5.000? Ou então, por que não prometeu menos? Prometesse 50, prometesse 10, mas que cumprisse a promessa. Outra questão que eu quero propor aqui é a regularização fundiária. Muitas pessoas que moram em favelas não possuem a posse do terreno. O terreno é invadido. E alguns candidatos, buscando ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, prometem conceder a regularização fundiária, ou seja, a doação do terreno para aquela pessoa. Esse é um problema da sua cidade? É um problema daqui da minha cidade? Foi feito alguma coisa para tentar solucionar esse problema? Vamos em frente então para mais algumas reflexões aqui. Está acabando já. Saúde. Construção e reforma de hospital, posto de saúde, contratação de médicos, fila para exames, são alguns problemas de infraestrutura. Na sua cidade, existem esses problemas? Foi construído algum hospital? Foi reformado algum hospital? Quanto tempo que você precisa ficar na fila para conseguir fazer um exame? Quanto tempo você demora para fazer uma cirurgia? São problemas de infraestrutura que geralmente são prometidos, mas nem sempre são cumpridos. E eu quero perguntar isso aqui em Porto Ferreira. Cultura. Existe oferta de cursos culturais? Aula de música, aula de dança, aula de teatro, aula de cinema? Existe uma casa da cultura? Existe uma política pública municipal para oferta de cultura na cidade? Isso foi prometido em algum momento? Vamos descobrir. Cada um descobrindo na sua cidade. Lazer.
Existem parques de passeio, turismo, festividades populares. O que foi feito para melhorar o final de semana das pessoas? Foi construído algum parque? Foi realizado algum festival de música? Música popular, festival de comida? Alguma coisa? O que foi feito para promover o lazer na sua cidade, no seu bairro? Que seja uma quadra de futebol. Já é um lazer do final de semana. Tem aí no seu bairro? Vamos descobrir. Cada um na sua cidade. Educação. Olha só, pessoal, isso aqui é muito sério. Vaga em creche. Todo ano eleitoral, o candidato vem e promete acabar com a fila das vagas em creche. Isso é comum. Eu já vi isso várias vezes. E aí? Chega 4 anos depois, ele consegue resolver esse problema de infraestrutura? Contratação de professores, construção de escolas e faculdades, reforma de escola, transporte escolar, merenda escolar, material didático. Pessoal, vamos refletir um pouco. No capítulo 4 da unidade 2 de História, nós estamos discutindo o acesso ao poder, à decisão política através do voto, da democracia. Nós estudamos isso em História. E agora nós temos a oportunidade, nesse ano, como é um ano eleitoral, de refletir sobre isso. Então agora eu quero finalizar aqui a proposta para vocês. É o seguinte, pessoal. Vamos procurar o plano de governo do administrador da sua cidade. Aquele que foi entregue há 3 anos e meio atrás. Verifique quantos dos itens anteriores ele prometeu e quantos ele cumpriu. Pessoal, é muito normal isso. Aqueles itens que eu falei agora anteriormente são prometidos com frequência, mas nem sempre são cumpridos. Então vamos verificar quantos foram prometidos e se foram cumpridos. E olha só, vamos mandar esse vídeo ao nosso prefeito, o prefeito da sua cidade. Mande esse vídeo para ele, compartilha com ele esse vídeo e pergunta para ele quantos desses problemas ele resolveu. Resolveu algum? Não resolveu nenhum? Prometeu que resolveria? Não prometeu que resolveria? Ele sabe o que ele queria fazer? Ele não sabe o que ele queria fazer? Vamos descobrir isso, pessoal. Mande esse vídeo para o prefeito e a mensagem final é a seguinte, ó, não basta votar, é necessário cobrar o que foi prometido. Então, essa é a proposta que eu quero fazer a vocês, alunos do 5º ano, aqui de Porto Ferreira e de outras cidades. Vamos aproveitar que nós temos com muito tempo agora em casa por causa da pandemia, ano eleitoral, eleições foram adiadas, vamos cobrar os governantes. Tudo bem? Eu finalizo aqui com vocês a parte 3, a aula bônus, e terei aí uma surpresa para vocês, uma aula bônus 4. Tudo bem? Vou deixar 3 recadinhos aqui finalizando. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Deixe o seu like no vídeo. E compartilhe esse vídeo com outros alunos. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!